Eu tenho certeza que estamos iniciando esse ano na presença de Deus. E eu acredito que, assim como eu, todos vocês querem viver um ano debaixo da direção de Deus. Sim ou não? Amém. Então eu tenho 2 textos que vão fundamentar a palavra de hoje, que eu quero compartilhar com vocês. Pega aí, por gentileza, o Salmo de número 23. Nós vamos ler o Salmo de número 23. E na sequência leremos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, verso 1 e 2. Eu não sei o que você irá viver no ano de 2021. Mas se você tiver que se lembrar de alguma palavra, independente da situação que você passe nesse ano, eu quero que você se lembre dessa palavra. Amém? Eu disse aqui um dia desses, que geralmente eu prego não para o presente, mas para o futuro. Geralmente a palavra que você vai receber aqui de mim, não é aquilo que vai fazer muito sentido para agora, para hoje. Mas é algo que eu já estou visualizando no futuro e é uma provisão para o teu futuro. Eu sei que para alguns é meio difícil de entender isso, mas acredite, eu tenho que estar alguns passos à sua frente. Então é por isso que geralmente eu prego com base no seu futuro. Então por isso que durante o decorrer desse ano, lembre-se que tem uma palavra liberada sobre a sua vida e muito provavelmente você vai perceber que essa palavra vai fazer total sentido a algo que você precisa experienciar com Deus na sua vida. Amém? Salmo 23 diz bem assim: O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei para onde? A casa do Senhor enquanto eu viver. Agora vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de número 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. O texto será projetado aqui também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, versos de número 1 e 2. Diz assim: Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam
fiéis. Amém, irmãos? Feche os teus olhos, por gentileza. Senhor, a tua palavra foi lida, e essa palavra é viva, é penetrante, é eficaz. Ela encontra o lugar que precisa ser encontrado em nós, Pai. E nesta primeira celebração do ano de 2021, eu peço, Pai, que o Senhor venha com a tua palavra, fundamentando, trazendo luz para o nosso caminho, Pai. Que seja a tua palavra lâmpada para os nossos pés. Abre os nossos olhos, dá-nos o entendimento, visita-nos, Pai, com a tua sabedoria, e, Senhor, conduz a nossa vida. Eu creio, Pai, que há algo muito especial do Senhor para nós aqui nesta noite, e nós queremos te honrar, Pai, te adorar, te agradecer por tudo que tens feito por nós. Abençoa-nos, Pai. Fala conosco por intermédio da tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, irmãos? O tema de hoje, então, é como fazer de 2021 o melhor ano da sua vida até então. Você pode repetir isso? Como fazer desse ano o melhor ano da minha vida até então. Quantos aqui tem na memória um ano que foi muito especial para você? Quantos aqui tem na memória esse ano? Quem sabe é o ano que você nasceu e você comemora a sua idade. Quem sabe é o dia que você casou e aquele ano se tornou um ano especial. Quem sabe é o ano que você viveu uma grande mudança na sua vida e aquele ano se tornou muito memorável e especial. Você tem na sua memória um ano que foi muito especial para você? Quem tem aí? Levanta a mão, vamos ver. Joia. Você sabia que há espaço na sua vida para você viver um ano ainda melhor do que esse? Você sabia que a grandiosidade de Deus e tudo aquilo que Ele pode fazer em você e através de você pode te surpreender naquilo que você já viveu de mais lindo e especial até então? Quantos aqui creem nisso? Amém. E essa palavra que está no meu coração hoje, eu diria que ela contém uma profecia e ela contém um princípio. E eu acho que são duas coisas poderosas que podem fazer toda a diferença na sua vida nesse ano. A primeira é você receber, porque é uma profecia para a sua vida. E a segunda é você colocar em prática, é você obedecer, porque é um princípio. E todas as vezes que eu coloco um princípio em prática, eu acesso a bênção, eu acesso o resultado que está por trás desse princípio. Amém, gente? Uma coisa importante: todo princípio que eu coloco em prática é uma bênção para a minha vida. É ou não é? Agora, toda vez que eu quebro um princípio, o princípio me quebra. Você pode dizer isso? Toda vez que eu quebro um princípio, o princípio me quebra. Então, se você já está no Espírito, já pega aí esse direcionamento. Que 2021 seja um ano que os princípios de Deus estejam do seu lado. Seja um ano que os princípios de Deus sejam a teu favor. Por exemplo, você gostaria de em 2021 ter Deus a seu favor ou como seu opositor? Como que você gostaria de caminhar com Deus nesse ano? A favor ou opositor? A Bíblia diz que aquele que se orgulha
Deus se opõe a ele. Então preste atenção, se eu quebro o princípio da humildade, da dependência de Deus e deixo o orgulho entrar, uma vez que o orgulho se instalou, Deus se transforma no meu opositor, porque Ele se opõe a todo aquele que se orgulha, mas dá graça a todo aquele que se humilha. Consegue entender? Ficou claro o exemplo do princípio? Então o princípio que eu obedeço, que eu coloco em prática, ele me protege, ele me abençoa, ele me prospera, ele me projeta, ele me conduz em saúde. Mas todo princípio que eu quebro ele, inevitavelmente esse princípio pode me quebrar. Amém? Mas a grande pergunta que nós precisamos responder aqui hoje é: como fazer de 2021 o melhor ano da sua vida até então? E a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer as nossas fragilidades na figura de uma ovelha. Repita isso: eu sou uma ovelha. É ou não é? Nós somos ovelhas do pastoreio de Jesus. E uma coisa que nós precisamos entender é que às vezes olhar para o futuro como ovelha é muito desafiador. Olhar para o amanhã como ovelha coloca para nós muitas limitações. Por quê? A ovelha, ela é míope. Ela não enxerga muito bem. Ela não tem um senso de direção. A ovelha por si mesma possui algumas limitações. Então podemos aqui dizer que nas fragilidades de uma ovelha aparece a nossa realidade. E aí você pensa: como que esse ano pode ser o melhor ano da minha vida se eu sou tão frágil como uma ovelha? E a ovelha tem a sua fragilidade. Quem conhece a ovelha de perto, quem já lidou com ovelha, quem já conheceu uma ovelha, quem já viu vídeos sobre ovelha, quem já viu documentários sobre ovelha, vai perceber que elas são um dos animais menos capazes de cuidar de si mesmos. A ovelha é também um dos animais mais indefesos. Tem animais que possuem as suas garras, as suas presas, mas elas não possuem nem presas e nem garras. É interessante que a ovelha, se ela se suja, ela não consegue nem limpar a si mesma. Você já deve ter visto um passarinho tomando banho. Quem já viu? Já deve ter visto um gatinho se limpando, um cachorro. Mas a ovelha, se ela suja, ela fica suja. Uma ovelha sozinha, uma ovelha sem pastor, é uma ovelha que inevitavelmente terá o seu período de vida reduzido, porque ela não consegue cuidar de si mesma, ela não consegue zelar de si mesma sozinha. Só que mais do que isso, as ovelhas são teimosas. Repita isso: ovelhas são teimosas. Quem conhece aqui alguma ovelha teimosa? Seu Toninho conhece. E por que elas são teimosas? Muitas vezes o pastor precisa usar a vara ou até mesmo o cajado para tirá-las do abismo, porque muitas vezes algumas teimam em andar longe do rebanho. Então, nas fragilidades de uma ovelha está a metáfora perfeita das nossas fragilidades. E é interessante que o profeta Isaías, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode, no capítulo 53, o verso 6, a parte A, diz bem assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Preste atenção, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos.
e nos voltamos para o nosso próprio caminho. E sabe qual é o grande problema disso? É que há caminhos que para o homem parecem ser certos, mas o seu fim é morte. Então, para 2021 ser o melhor ano da sua vida até então, reconheça que você é uma ovelha, reconheça que existem fragilidades e limitações, e com isso, proteja o seu coração do orgulho, proteja o seu coração da autossuficiência, proteja o seu coração da prepotência, e entenda que toda ovelha precisa de um pastor. Repita isso: toda ovelha precisa de um pastor. Porque se nas fragilidades de uma ovelha aparece a minha e a sua fragilidade, é na pessoa de um pastor divino e pessoal que aparece o cuidado de Deus sobre mim e sobre você. Repita isso: eu tenho um pastor que é divino e é pessoal. E é isto que Davi está falando aqui no Salmo 23. Por que que esse pastor ele é divino? Porque ele é Deus, ele é autoexistente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso Salvador. E como diz a própria palavra em Atos capítulo 17, o verso 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Repita isso: nele eu vivo, me movo e existo. Repita isso: o meu pastor é divino. Só que além de um pastor divino, ele é um pastor pessoal. Porque esse Deus, que é divino, que é poderoso, ele não é o Deus das experiências dos outros. Ele é o Deus da sua experiência com Ele. Porque Ele se revela de forma pessoal a cada um de nós. É interessante observar que o texto diz: o Senhor é o meu pastor. Isso fala de uma relação pessoal. É uma relação divina, mas também é uma relação pessoal. Fala de um pastor que te conhece no íntimo, que te conhece pelo nome, que está próximo a você. Então não é o Deus da experiência dos outros, Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Ele é o meu pastor. Ele nos conhece, Ele nos chama pelo nome, Ele nos amou, Ele nos buscou, Ele nos conquistou, Ele nos remiu, e Ele entrou na nossa vida e reina em nosso coração. Então hoje, iniciando este ano, reconheça que existam sim fragilidades, limitações, como é propriamente exemplificado na figura de uma ovelha. Mas se por um lado as fragilidades minhas e suas aparecem na figura de uma ovelha, o cuidado e a proteção de Deus aparece na figura de um pastor divino e pessoal. E sabe o que é interessante? Não existe uma única fragilidade em nós que não seja suprida nesse pastor divino e pessoal. Não existe uma única limitação sua que esse pastor divino e pessoal não possa prover. E é isso que eu quero reler com você aqui no Salmo 23. Pega aí de novo a sua Bíblia, por favor. E eu quero ler esse texto do jeito que eu gosto de ler ele com você. Na verdade, nós vamos fazer agora aqui uma leitura em conjunto. Antes disso, eu quero que você abra aí o verso de número 4. Eu quero dar destaque a uma expressão que está aqui no verso 4. Pega aí o Salmo 23.
e dá uma olhadinha no verso de número 4. Quem encontrou, diga amém. 3 pessoas encontraram. Se puderem colocar o texto aqui, eu agradeço, por gentileza. Diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, por uma razão. E que razão é essa? Pois tu estás comigo. Repita isso. Porque tu estás comigo. Vamos lá, mais uma vez, para ficar bem bonito. Porque tu... Tá quase lá. Eu vou falar e você repete. Eu preciso treinar porque vocês vão ler esse salmo junto comigo. Vamos lá. Porque tu estás comigo. Mais uma vez. Porque tu estás comigo. Maravilha. Então eu vou falar cada uma das promessas desse salmo e você vai completar com essa frase: porque tu estás comigo. Vamos treinar? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Olha aí, ficou perfeito. Vamos lá então? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E 2021 será o melhor ano da minha vida. Amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Porque Ele está com você. Toda a fragilidade e limitação da figura de uma ovelha é suprida, é sustentada, é provida na figura de um pastor divino e pessoal. E mais, esse pastor está com você. Está com você. Ele anda com você. Ele caminha com você. Pastor, qual é a profecia então para a minha vida nesse ano? Eu não gosto, sabe, gente? Eu vejo muita gente dizendo: esse vai ser o ano disso ou o ano daquilo. Mas eu pedi para Deus uma palavra para nós. E a palavra que veio foi única apenas: provisão. Acredite nisso. 2021, a provisão de Deus não faltará no seu lar, na sua vida, na sua casa. Repita isso: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Não importa o momento, a circunstância que você atravesse nesse ano, lembre-se: a minha fragilidade, a sua, vai aparecer na figura de uma ovelha, mas é na figura de um pastor divino e pessoal, que o cuidado, a proteção, a provisão virá sobre você e sobre a minha vida. Talvez saia vacina, talvez não saia, mas acredite, com vacina ou sem vacina, com Covid ou sem Covid, Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo o seu pastor e o seu sustentador. Amém? Se por um lado existe a provisão de um pastor,
uma vez que a provisão veio, eu preciso agora ser encontrado um mordomo fiel. Por quê? No momento da oferta eu já dei uma dica. Tem gente que se perde não porque está atravessando lutas e provas. Tem gente que se perde porque Deus está abençoando no meio das lutas e no meio da prova. Tem gente que é um crentão de primeira linha quando tudo está dando errado na vida. Mas quando começa a prosperar, quando as coisas começam a dar certo, a pessoa começa a se perder. Mas porque não entendeu que ele não é dono de nada. Não entendeu ainda que ele ou ela é apenas um administrador, um mordomo de tudo aquilo que Deus tem confiado. E é por isso que eu li o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, verso 1 e 2, e quero reler com vocês. Pega aí, por gentileza. Capítulo 4, verso 1 e 2 diz bem assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Repita isso: eu sou um encarregado. Ótimo. E o que se requer destes encarregados? É que sejam fiéis. Você não é dono, você é alguém que foi encarregado algo, que foi confiado algo, que foi colocado algo em suas mãos para você gerir, para você administrar, para você cuidar. E aí nesse aspecto, gente, pare e pense. A provisão de Deus, ela vai vir sobre a sua vida nesse ano. Vem ou não vem? A grande questão é como você vai reagir à provisão de Deus na sua vida. Tem gente que se perde, mas tem gente que multiplica. Tem gente que prospera ainda mais. Tem gente que se torna mais fiel ainda. Tem gente que contribui ainda mais. Então o Salmo 23 deixa muito claro que vai ter provisão de descanso, provisão de direção, provisão de proteção, porque o Senhor está conosco. Ele vai nos conduzir para pastos verdejantes. Ele vai estar conosco naqueles momentos mais difíceis que a vida nos apresenta. Ele vai preparar mesa farta para nós mesmo diante de adversários. Ele vai ser o nosso sustentador, o nosso provedor, o nosso protetor. Mas a grande questão é quem você vai ver diante de tanta bênção, quem você vai ser diante de tanta provisão, quem você vai ser diante de tudo que Deus está fazendo na sua vida. Como li lá em Deuteronômio, depois que a sua casa estiver pronta, depois que você vê as coisas se multiplicando, se prosperando, não endureça o seu coração e não se torne orgulhoso. E diga: a força do meu braço conquistou isso ou aquilo. Não se esqueça do Senhor, porque é Ele que é o seu pastor, é Ele que é o seu sustentador, é Ele que é o seu provedor. Toda a honra e toda a glória sempre será dEle. Amém, gente? Então, seja um mordomo fiel de toda a provisão. Em primeiro lugar, reconheça as suas fragilidades na figura de uma ovelha. Elimine a prepotência, a autossuficiência, o orgulho. E reconheça que você tem limitações, como ovelha. Mas que todas essas limitações são supridas em um pastor divino e pessoal, que é o nosso Deus. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Mas em terceiro lugar, de toda a provisão, que você seja encontrado um mordomo fiel. E quando que eu sou um mordomo fiel? Repita isso: toda vez que Deus coloque algo em minhas mãos, e eu trato como meu, eu estou traindo o meu Senhor. Deus colocou nas minhas mãos, se eu tratar como meu,
todo mordomo que trata como dele aquilo que é do seu senhor, ele trai o seu senhor. Então você precisa entender que toda provisão que virá sobre a sua vida é na qualidade de administrador, é na qualidade de mordomo, e tudo que vier à sua mão você tem que fazer daquilo algo que glorifique a Deus, que exalte a Deus, que honre a Deus. Amém? Agora, outra forma de sermos infiéis é quando o mordomo deixa de cuidar com zelo aquilo que lhe foi confiado. Ele também se torna infiel e trai o seu senhor. Primeiro, quando se sente dono daquilo que é de Deus, ele trata como dele. E segundo, quando ele deixa de cuidar com zelo aquilo que lhe foi confiado, aquilo que lhe foi provido, aquilo que foi colocado em suas mãos. Quem está entendendo, diga amém. Então, gente, por que nós somos mordomos? Por quê? Primeiro, porque Deus é o dono e o sustentador do universo, e Ele mesmo é quem nos delegou essa função e essa condição. Ele não nos deixou donos de nada, mas nos confiou a terra, a água, os peixes, os animais, tudo que foi criado para que nós venhamos a governar. Mas o governador, ele não é o dono, ele é o administrador, ele é aquele que cuida, é aquele que zela. Então olha que interessante, Gênesis, o capítulo 2, o verso 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Repita isso, cultivar e guardar. O texto diz ainda mais: e o Senhor lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem tinha ordens de coisas que eram permitidas, ordenadas e proibidas. E isso porque ele não é o dono, ele é o administrador. E todo administrador, todo mordomo deve administrar a sua mordomia segundo os princípios do seu Senhor. Mas olha que interessante, outro texto, Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Quem aqui é papai e mamãe? Está na visão. E já já eu entro, viu? Ora por mim. Camila está aí. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Ao homem, entenda isso, cabe apenas encher a terra e também sujeitá-la. Está falando de mordomia, está falando daquilo que nos cabe e que está nas nossas atribuições. O homem é o mordomo, ele não é o dono. E por que ele não é o dono? Deuteronômio capítulo 10, o verso 14 diz bem assim: eis que os céus e os céus do céu são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Repita isso: o céu e o céu dos céus, e a terra e tudo que nela há, é do meu Deus. É tudo dele, por meio dele e para ele. E gente, se vocês entenderem o que eu vou dizer para vocês agora, não tem como 2021 dar errado na sua vida. Uma das coisas que, nesses poucos anos de vida que eu tenho, que eu ainda sou um jovem, de 20 e alguns anos, uma das coisas que é mais importante na nossa vida é adquirir a sabedoria. Adquire, pois, a sabedoria. E sabedoria é você aprender a viver sem ter que se arrepender mais tarde. Então, se você pegar esse princípio que eu estou trazendo para você, não tem como esse ano dar errado na sua vida. Você vai ter que ser muito ruim para dar errado nesse ano.
E eu sei que eu estou falando com uma turma aqui que é inteligentíssima. Então pega aí, Salmo 24, verso 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, e tudo que nela se contém, o mundo e o que nele habitam. Então preste atenção, os animais são de Deus, a terra é de Deus, a prata e o ouro são de Deus, e tudo que a terra produz é de Deus, até mesmo os bens que administramos e empregamos na obra de Deus é de Deus. Primeiro entenda isso, tudo é de Deus. Só que esse Deus, que tudo é dele, é o meu pastor, e é o seu pastor, cujo tanto eu como você estamos aplicando fé, de que nada teremos falta. A provisão vai vir, repita isso, a provisão vai vir. Mas a grande questão é, vai vir para um mordomo fiel ou um mordomo infiel? Como que a provisão de Deus será administrada na sua vida? Aí, olha só, por que eu estou falando tudo isto? Por que nós somos mordomos? Repita isso, eu não me pertenço. E por que eu não me pertenço e você não se pertence? Quem criou você? Você não veio do macaco? É sério isso? Quem criou você? Deus. Você não se pertence primeiro pelo princípio da criação. Deus criou você e você pertence a Ele. Agora, sinceramente, quem mantém você vivo? Quem que te preserva vivo? Quem que te preserva com oxigênio, com água, com terra, com sol, com tudo que é necessário para a sua subsistência? Seja você um ímpio, um incrédulo ou um crente fiel a Deus. Quem que traz o sol e a chuva para todos? Deus. Então você não se pertence primeiro porque Ele te criou, direito de criação. Você não se pertence porque Ele te preserva e te sustenta, direito de preservação. Você só está vivo hoje porque Deus preservou você até aqui. É Ele que te preserva. Mas terceiro, você não se pertence por direito de redenção. Mesmo sendo criado por Deus, mesmo sendo preservado por Deus, todos nós viramos as costas para Deus. Escolhemos o erro, o engano, o pecado. Mas sabe o que aconteceu? Jesus foi lá e nos comprou de volta com o preço do seu próprio sangue. Já éramos dele, mas Ele nos comprou. É como a história daquele menino que estava brincando com o barquinho que ele fabricou. E ele estava brincando na enxurrada da chuva. E de repente aquele barquinho seguiu e ele não conseguiu recuperar aquele barquinho. Mas aí um certo dia ele está andando na avenida da cidade. E ele vê o barquinho que ele criou, que ele construiu, à venda numa loja. E aí, agora? Reivindico, é meu? Não reivindico? Ele fala com o pai diz, vai lá, compra de volta o seu barquinho. E aí ele pega o dinheirinho, vai lá e compra o barco. E aí ele diz, pai, esse barco é meu por 2 vezes. Primeiro porque eu criei, e segundo porque eu comprei de volta para mim mesmo. É isso que Jesus fez com você e comigo. Deus nos criou, Ele nos formou, Ele nos preserva, mas ainda assim Ele foi lá e nos comprou. Repita isso, eu pertenço a Deus por direito de criação, direito de preservação e direito de redenção. Ele me salvou. Então agora você entendeu por que você é um vaso nas mãos do oleiro? E Ele faz com o vaso do jeitinho que Ele quer? Quem entendeu isso? O vaso não determina nada.
Porque é o oleiro quem esculpe o vaso, quem modela o vaso segundo bem lhe parecer. Então eu estou aqui construindo um fundamento para você de fato se render a Deus como um verdadeiro mordomo nesse ano. Porque se você for um mordomo fiel no pouco, qual que é a promessa? Sobre o muito o Senhor o colocará. Você crê nessa palavra? Sim ou não? Então aqui está o segredo. E aí por que nós então precisamos assumir essa postura e essa nossa identidade até mesmo de mordomos em Deus? Primeiro, se nós formos mordomos, nós vamos ter um grande senso, um profundo senso de sagrado. Repita isso: se eu entender que eu sou um mordomo, eu terei um profundo senso do sagrado. O que isso quer dizer, gente? Esse culto é espiritual, sim ou não? Sim. Mas e lá o seu trabalho, é espiritual? Sim ou não? Se você é um mordomo de Deus, é. A sua célula é espiritual, sim ou não? Mas quando você está à mesa, jantando com a sua família, é espiritual? Sim. Se você entender que é um mordomo de Deus, porque um mordomo de Deus sabe que tudo é espiritual, porque tudo está na sua vida, na qualidade de mordomo, de administrador. E aí tudo que você faz, você tem que fazer como que ao Senhor. Se eu pastoreio, eu pastoreio como ao Senhor. Se eu trabalho como ao Senhor. Se eu sirvo como que ao Senhor, porque eu sou mordomo de Deus antes de ser mordomo de qualquer um de vocês. Quem está entendendo isso? E isso muda o nosso senso do que é sagrado. Onde você colocar as plantas do seu pé vai se tornar sagrado, porque você está ali para ser mordomo de Deus, administrar com fidelidade como que ao Senhor. Então é por isso que o princípio da mordomia, ele abrange tudo. Se você for um mordomo fiel, coloca a mão na sua barriguinha aqui. Aperta aí, vê se ela aumentou nesses dias agora de Natal e Ano Novo. Aperta aí. Quem aumentou aí alguns centímetros? Se você for um mordomo de Deus, você vai entender que o seu corpo não é seu. Seu corpo é um templo de Deus. E cuidar do seu corpo também é expressão de fidelidade na mordomia que Ele te deu. Ah, pastor, não consigo cuidar do meu corpo. Fala com a Camila, ela vai te ajudar. Não fala comigo que às vezes eu dou uns deslizes aqui. O princípio da mordomia nos traz um profundo senso do sagrado. A forma que eu lido com o dinheiro se torna sagrado. A forma que eu cuido do meu corpo se torna sagrado. A forma que eu administro a minha agenda, o meu tempo se torna sagrado. A forma que eu sirvo lá na célula é sagrado. A forma que eu sirvo aqui no culto é sagrado. Tudo é sagrado porque tudo é dele, por meio dele, para ele. Nele eu vivo, nele eu existo, nele eu me movo. Tudo é dele, para ele. Tudo. E não algumas coisas. Quem entendeu, diga amém. Segundo, quando eu entendo que eu sou um mordomo da provisão de Deus, eu passo a ter um profundo senso de responsabilidade. Se você entender que tudo que está nas suas mãos é do Senhor, você vai cuidar de uma forma diferente. Quem aqui já emprestou carro de alguém? Quem já emprestou carro? Quando você está no seu carro, às vezes você anda de um jeito. Mas se você pegar, por exemplo, a Mercedes da Roseli e sair para dar uma volta, você vai andar com muito cuidado. Ainda mais se você lembrar do esposo dela. Brincadeira, viu? Você precisa entender que tudo que Deus coloca nas suas mãos não é seu, é dele.
E se você tiver esse senso de responsabilidade na administração, na mordomia daquilo que Deus te confiou, você vai perceber que tudo isso será bênção para você. Lucas capítulo 16, o verso 1. Pega aí por favor, eu quero só ler esse texto rapidinho com vocês. Lucas 16, o verso 1, olha que interessante. Aqui uma parábola do administrador astuto, e depois você pode meditar nela. Mas olha que interessante o verso 1. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Repita isso: acusado de estar desperdiçando os seus bens. Aquilo que Deus confia a você, você precisa entender que a sua administração, ela está sob o olhar de Deus. E essa parábola diz que você, na qualidade de administrador, pode ser visto como um esbanjador, um desperdiçador da provisão desse pastor divino e pessoal na sua vida. Então, se você entender que é um mordomo de Deus nesse ano, além de você ter um profundo senso de sagrado, você vai ter um profundo senso de responsabilidade. E isso vai levar você a fazer tudo com fidelidade. O que se requer dos dispenseiros, dos encarregados, dos mordomos, é que sejam fiéis. E aí, para encerrar, passamos a ter um profundo senso de dependência. Repita isso: profundo senso de dependência. E eu quero encerrar com esse texto. Pega aí 1 de Pedro capítulo 4, verso 10 e 11. Eu diria que esse texto aqui, gente, vocês grifam e façam desse texto uma bússola de tudo que você estará fazendo nesse ano. Pega aí, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso de número 10 e 11. Quantos aqui estão servindo a Deus? Joia. Quem já se cansou servindo a Deus? Quem já se estressou servindo a Deus? Quem já perdeu uma noite de sono servindo ao Senhor? Quem já pensou em desistir servindo ao Senhor? Trabalhando na obra? Quem não levantou a mão e já passou por isso, dá um azar começar o ano mentindo aqui na igreja. Dá um azar isso, gente. Isso é sinal que você não está se reconhecendo na fragilidade de uma ovelha, viu? O orgulho está te roubando isso. Mas preste atenção no que diz esse texto. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com o quê? Com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Administra fielmente a provisão de Deus na sua vida e sirva com a graça que quem vai prover? Deus. Para quem se torna pesado?
para quem o canal da graça está obstruído, para quem o canal da graça está por alguma razão impedido. Mas se você tem o canal da graça aberto, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não temerá perigo algum, porque o teu pastor está com você, e toda a graça necessária para qualquer circunstância está provida na pessoa de Deus. Dessa forma eu acredito que não tem como dar errado o seu ano de 2021, e portanto você pode fazer deste ano o melhor ano da sua vida até então.